Boa noite, mulheres. Eu sou a Sirlene, eu sou de Jaraguá do Sul, da Melk de Jaraguá. Eu fui convidada pela Rose para trazer a palavra, a mensagem para vocês esse mês aqui na Hora da Mulher. Me sinto muito honrada em estar aqui, fico feliz com o convite e vou transmitir o que essa parábola, hoje a gente vai estudar o fariseu e o publicano, então eu vou transmitir para vocês o que tocou no meu coração com relação a essa parábola. Eu convido vocês para estarem lendo Lucas 18, 9 até o 14. Se vocês tiverem a Bíblia de vocês, senão eu também vou estar lendo para que vocês possam acompanhar. O fariseu e o cobrador de impostos. Jesus também contou essa parábola para os que achavam que eram muito bons e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu ficou de pé e orou sozinho assim: Ó Deus, eu te agradeço porque não sou avarento, nem desonesto, nem imoral como as outras pessoas. Agradeço-te também porque não sou como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e te dou a 10ª parte de tudo que eu ganho. Mas o cobrador de impostos ficou de longe e nem levantava o rosto para o céu. Batia no peito e dizia: Ó Deus, tem pena de mim, pois sou pecador. E Jesus terminou dizendo: Eu afirmo a vocês que foi este homem e não o outro que voltou para casa em paz com Deus. Porque quem se engrandece será humilhado, e quem se humilha será engrandecido. Então esse é o estudo que a gente vai se aprofundar um pouquinho hoje. Aqui a gente pode ver bem claramente que os dois, o fariseu e o publicano, estavam no templo no mesmo período e com o mesmo objetivo, que era orar. O fariseu muito provavelmente procurou um lugar de destaque, assim como o texto coloca para nós, né? Ele talvez fosse até o mais próximo possível do santuário no templo. Ele orou em pé, olhando para o céu. Aparentemente, ele orava para Deus, mas Jesus é claro ao dizer que ele dirigia uma oração para si mesmo. Isso a gente vê em Lucas 18:11. O fariseu ficou de pé e orou sozinho assim: Ó Deus, e assim ele continua, né? Em outras palavras, a gente pode dizer que o fariseu estava falando consigo mesmo, né? Seus elogios eram dirigidos ao seu próprio ego. A gente pode analisar a postura do fariseu e ver atitudes orgulhosas quando ele está se aproximando de Deus. A primeira delas é demonstrada pela sua postura. A Bíblia relata que ele estava de pé, não havia nenhuma reverência na postura dele ou demonstração de humildade. Muito pelo contrário. Ele queria que todos vissem, ouvissem as suas palavras e vissem como ele era um grande homem. Além disso, Jesus o descreve assim: orava no íntimo, ou seja, ele orava para si mesmo. Ele estava mais preocupado em chamar atenção para que as pessoas vissem como ele estava orando, do que em si chegar essa oração, as palavras dele chegarem a Deus. Aquele homem se achava tão santo e superior às outras pessoas que nem chegou a buscar a misericórdia de Deus. Ao escutarmos a sua oração, temos a impressão que Deus tinha que ouvi-lo e aceitá-lo pelo que ele era e pelo que ele tinha feito. É bem assim que dá a impressão, né? Na sua oração, em momento algum, ele confessou pecados ou mostrou algum arrependimento. Ao contrário, ele parecia tentar mostrar para Deus os bons feitos deles, tudo que ele era bom, de como ele era diferente das outras pessoas, né? Enquanto isso, a oração do publicano foi muito diferente da oração do fariseu. Ele se postou num canto mais escondido e ele não estava de maneira nenhuma preocupado em que os outros vissem, olha como ele estava de pé, ou, né?
A postura dele era de reverência, com o rosto para baixo, e ele não queria ser visto, ele desejava somente o perdão de Deus, né? O peso e a vergonha pelos pecados dele fizeram com que ele nem atrevesse levantar os olhos para o céu, né? A palavra de Deus tinha trabalhado tão profundamente no coração dele que ele estava convencido dos pecados dele, de que ele precisava da ajuda de Deus para então estar sendo perdoado, né? Ao invés de ele estar se autoelogiando, ele reconheceu que ele estava em estado de miséria e bateu contra o peito se autoacusando, chamando a Deus, clamando a Deus por misericórdia, né? Ó Deus, sê misericordioso comigo, ó, que sou pecador, né? O único pedido do publicano era que a ira de Deus fosse removida de sobre si, que ele fosse liberto dos pecados dele. Ele queria simplesmente ser perdoado. E agora, voltando os nossos olhos para o publicano, vemos uma atitude de pura humildade. Ele estava de pé, afastado, longe de multidão, e não tinha desejo de ser ouvido, de aparecer, de ser visto, né? Ele estava ali para estar diante de Deus e ser perdoado. Ele tinha um temor tão grande que ele nem sequer se olhava para o céu. Ele realmente tinha uma postura de reverência, de humildade, de vergonha, inclusive, pelos pecados dele, né? Enquanto ele orava, ele batia no seu peito e pedia por misericórdia. Essa curta oração feita por esse cobrador de impostos tinha os ingredientes necessários para que Deus se voltasse para ele. Ou seja, em poucas palavras, vemos que ele tinha consciência de que sem o perdão do Pai, ele não teria salvação. Esse homem reconheceu que era falho e que necessitava da mão poderosa de Deus sobre a vida dele, para que também pudesse mudar e fazer diferente, né? Jesus declarou no final desse texto que foi o publicano e não o fariseu que voltou para casa justificado. Ele conseguiu o que tanto desejava e a paz repousou sobre ele. Eu acho incrível essa parte que quantas de nós já não teve momentos em que se sentiu tão inquieta com algum erro ou pecados, né? Todos nós cometemos, e quando então isso foi colocado aos pés da cruz, a gente pôde repousar com paz, a paz de Deus sobre a nossa vida. Isso é incrível. O Senhor concluiu essa palavra com uma frase muito apropriada. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado, que está escrito, né, em Lucas 18:14. Então a gente sabe que no final do texto ele coloca que o homem que se considera justificado voltou para casa como um pecador, e já o homem que admitiu ser um pecador voltou para casa justificado. Então, desse texto, eu tenho duas considerações para fazer. A primeira é com relação a que essa palavra nos ensina sobre a maneira correta de nós orarmos. Eu pontuo aqui alguns pontos dentro desse tópico, né? Em primeiro lugar, o publicano, essa parábola nos ensina que Deus perdoa os nossos erros, não as nossas justificativas. Quantas vezes a gente está diante de Deus orando e a gente diz assim, eu pequei, Senhor me perdoa por isso, mas eu fiz porque não sei o quê. A gente deve parar de justificar os nossos erros, se arrepender sinceramente, colocar isso diante de Deus e pedir perdão e fazer diferente daqui para frente, né? Reconhecer que nós somos pecadores, isso é a chave para a gente agradar a Deus. A nossa natureza é pecaminosa, então nós vamos errar. A gente precisa admitir, parar de justificar os nossos erros e então
e saber que nós somos perdoados e seguir em frente, né? O fariseu considerava que não tinha do que se arrepender. Então, se ele não tinha do que se arrepender, ele também não tinha do que ser perdoado. Então, quando a gente não consegue reconhecer o nosso próprio pecado, é um sinal de que tem alguma coisa muito errada no nosso coração que precisa ser trabalhado, né? Em segundo lugar, essa parábola nos ensina que a glória pertence somente a Deus. A oração do publicano expressa uma verdade presente na Bíblia, onde está escrito que a salvação do início ao fim pertence a Deus, através dele, da sua misericórdia e da sua graça. Não tem nada que nós humanamente possamos fazer para que a gente seja salvo, né? Isso a gente pode ler também no Salmo 51:1, que está escrito assim: Por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Em Efésios 2:8, deixa eu localizar aqui. Efésios 2:8 está escrito assim: Pois pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. E o 2:9 está escrito assim: A salvação não é o resultado dos esforços de vocês, portanto ninguém pode se orgulhar dela. E em Tito 3:5, ainda para complementar, está escrito assim: Ele nos salvou porque teve compaixão de nós e não porque tivéssemos feito alguma coisa boa. Ele nos salvou por meio do Espírito Santo que nos lavou, fazendo com que nascêssemos de novo e dando-nos uma nova vida. O homem é capaz de justificar os seus erros, né? E foi o que o fariseu estava fazendo. A gente observando, lendo inicialmente esse texto, a gente poderia dizer que a oração dele é uma oração de gratidão, né? Ele está sendo grato pelo que ele tem, pelo que ele já é, pelo que, né? Pela maneira como ele vive a vida dele. Mas aos olhos de Deus, essa oração é uma afronta, ela é uma ofensa, pois na verdade ela ataca a glória de Deus. Ali ele está dizendo assim: olha como eu sou bom. Ele coloca claramente, né? Como eu sou bom, não me comparo aos outros. E nós não somos bons, né? Nós temos os nossos pecados, todos nós, e nós precisamos da salvação e do perdão de Deus, né? Em terceiro lugar, Deus não vê a aparência, mas sim o coração. Aqui a gente pode aprender que o elogio humano, né, a gente estar se elogiando é um engano. A gente precisa reconhecer que nós temos dons de Deus, que Deus nos deu, que Deus nos permitiu para que também a gente pudesse fazer a diferença na nossa vida, na comunidade onde a gente está, mas também nós estarmos nos vangloriando, isso não é de Deus, né? Quando o fariseu começou a se autocongratular, se elogiar, ele disse que não era um ladrão, desonesto, adúltero. Tem um autor que diz assim, William Hendrickson, ele faz um comentário sobre esse evangelho de Lucas, ele faz assim uma observação em que ele diz assim, ele percebe que tudo que o fariseu dizia não ser, ele era na verdade. O fariseu era o ladrão, que na verdade estava roubando a glória de Deus, e ele era um homem desonesto que defraudava a si mesmo, porque na verdade ele estava tentando tomar o lugar de Deus, porque nós não somos perfeitos, né? E ele estava se colocando dessa forma. Em quarto lugar, já entrando um pouquinho nesse meu segundo tópico, a religiosidade não significa nada para Deus. A gente não tem como impressionar Deus.
O fariseu tentou impressionar a Deus, ele fez isso se comparando com as outras pessoas e mostrando quanto ele era superior a elas. E ele se julgava diferente e acima de todos. Enquanto o publicano se comparou às outras pessoas, mas se julgou inferior a elas. Né? Ele se classificou como pecador. Então, entrando nesse segundo tópico, que é sobre a religiosidade, a gente ter uma religiosidade não significa que nós estamos agradando a Deus, né? Essa palavra mostra que a religiosidade que a gente ostenta, que a gente quer mostrar para as pessoas aqui na Terra, não significa nada para Deus se não brotar de um coração sincero, onde o Espírito Santo está habitando e está fazendo a diferença, né? Observa que o fariseu e o publicano tiveram atitudes de religiosos, pois estavam buscando a Deus em oração. Mas o fariseu, o mais religioso dos dois, é reprovado porque ele tem religiosidade, ou seja, sua oração era vazia. O publicano não era considerado um religioso, mas tinha um coração que agradava a Deus. O orgulho religioso mata a nossa vida com Deus. O fariseu mostrou o quanto estava distante de Deus quando ele exaltou as suas próprias obras, suas atitudes, né? Como na visão dele, o motivo de Deus era o aceitar na sua presença. Porém, ele mostrou o quanto adorava a si mesmo na oração. Ele estava se vangloriando na oração e não a Deus, né? Observa bem esse trecho que fala assim: o fariseu, posto em pé, orava para si mesmo dessa forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Quando Jesus disse que o fariseu orava de si mesmo, para si mesmo, mostra que Deus não estava ouvindo a oração dele, pois o orgulho matou a comunhão dele com Deus. Ele era tão orgulhoso que ali não estava acontecendo nada além dele estar falando consigo mesmo, né? Ter uma visão bíblica de si mesmo é a chave para a gente agradar a Deus. O que é uma visão bíblica? É nós estarmos admitindo que nós somos pecadores, nós erramos, nós somos criaturas que nós precisamos da misericórdia e da graça de Deus para que nós sejamos perdoados e salvos, né? O publicano, ele foi diante de Deus com uma visão bíblica de que ele estava corrompido, que ele era pecador e ele precisava de Deus. Então, ele clamou por misericórdia, ele mostrou um verdadeiro arrependimento e humildade diante da presença de Deus, e por isso Jesus coloca aqui no texto que ele foi justificado para casa. Afinal, ele agradou a Deus com um coração verdadeiramente religioso. Nem tudo o que parece né? O ensino dessa parábola se torna muito profundo quando destrói os julgamentos que as pessoas fazem baseado na aparência. O fariseu aparentemente era justo e visto como com bons olhos dentro da igreja, né? Mas o seu coração era hipócrita e diante de Deus ele não tinha relacionamento nenhum com Deus, né? Ele estava vivendo de hipocrisia, sustentando algo que não vivia na verdade. E já o publicano era visto como um pecador e alguns nem aceitavam a sua presença dentro do templo. Ele era considerado impuro, ele não era considerado limpo para estar ali. Porém, ele se tornou o justo da história. Então, eu quero ainda colocar algumas coisinhas aqui para a gente pensar. E a gente refletir sobre a nossa vida, como a gente tem levado a nossa vida, como a gente tem cuidado para que a gente não caia na religiosidade e realmente cuide do nosso coração para que a gente esteja diante de Deus com gratidão, com o coração puro, sincero
e que a gente se coloque, como diz o texto aqui, como dizia a palavra aqui que me fugiu agora, uma visão bíblica, né? A gente tem uma visão bíblica de si mesmo, a gente saiba se reconhecer como pecador para que a gente também possa fazer diferente, né? Quantas vezes, para a gente pensar um pouquinho, quantas vezes a gente já esteve tão ocupado que a gente esqueceu ou não teve tempo de orar? Quantas vezes a gente entra no nosso dia uma atividade, um compromisso atrás do outro e na verdade Deus, que deveria estar sendo a nossa prioridade para começar o nosso dia, fica lá em segundo, terceiro, ou às vezes passa o dia e a gente não orou, né? Ninguém de nós vai num consultório para uma consulta, para marcar uma consulta e espera que o médico já esteja lá esperando a gente à disposição. Não, a gente precisa ligar, a gente precisa marcar para que então a gente consiga um atendimento. Ou o presidente, por exemplo, né? Quem de nós sonha ser atendido pelo presidente? Eu vou bater lá e vou ser atendida. Isso não existe. Tudo a gente precisa marcar a hora, né? Mas é incrível a gente saber de que a gente pode conversar com Deus, que está acima de qualquer autoridade aqui na Terra, na hora que a gente quiser. A gente não precisa marcar a hora, a gente precisa simplesmente estar diante de Deus com o coração puro e colocar diante dele os nossos problemas, as nossas alegrias, a nossa gratidão e o nosso louvor, né? Deus deseja conviver conosco. Ele quer ouvir as nossas lutas, os nossos sucessos, nos encorajar e nos revelar os seus maravilhosos planos para a nossa vida, mas a gente precisa estar em sintonia com Ele. Nossos relacionamentos precisam ser cultivados e mantidos para que eles sejam significativos. Assim é na nossa casa, a gente precisa sentar com os nossos filhos para que a gente converse, para que a gente conheça, para que a gente saiba o que está acontecendo com eles. Da mesma forma com os nossos pais, que talvez não estão mais diariamente com a gente. E assim é com Deus. A gente precisa estar em sintonia, a gente precisa estar em contato diário para que a gente também saiba aquilo que Deus tem proposto para a nossa vida, Ele tem planejado para a nossa vida, mas a gente precisa estar ouvindo o que Ele quer nos dizer, né? Não subestime o poder da oração. Quando o seu pedido estiver de acordo com a vontade de Deus, você chegará ainda mais perto daquele cujo amor é incondicional. Barganhas, às vezes a gente tenta barganhar com Deus nas nossas orações. Se você fizer isso, ou me mostra tal coisa, né? Quando a gente faz isso, a gente está mostrando nitidamente que a gente não está reconhecendo a majestade de Deus. Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Criador do céu e da terra. Não é um negociador que permite que a gente manipule Ele. A oração, para nós, é um privilégio, uma ligação direta com Deus e o amor dele. Então, a gente precisa se submeter. A palavra submisso é uma palavra que coloca ali no começo sobre o publicano, estar em reverência a Deus. Assim a gente precisa estar para que também Deus veja a nossa humildade. A gente precisa se prostrar humildemente diante de Deus com os nossos pedidos, nossos agradecimentos e o nosso louvor, né? Um versículo que fecha esse trecho sobre a questão da religiosidade é: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, mas antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Isso está escrito em Tiago 1:26. Seria isso que eu queria deixar para vocês, que vocês possam estar com coração sincero, humilde diante de Deus, que a nossa religião não se torne uma religiosidade. Eu vou deixar ainda um videozinho para vocês, quem quiser acessar depois. O texto do vídeo, o título do videozinho é Mera Religiosidade. É dentro do canal Lições de Guardanapo.
é baseado num outro texto bíblico, mas eu achei bem interessante, ele complementa bastante a questão do fugirmos da religiosidade. Então, agradeço a atenção de vocês, espero que tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau!